Olá, tudo bem? Esse é o canal sobre vários assuntos e semanalmente estaremos postando para você dois áudios da mesma lição, um com a narração e o outro com um comentário. Dessa vez estaremos postando o comentário da lição de número 7, classe Adultos, tema A Necessidade do Novo Nascimento, lição 7, terceiro trimestre de 2017. Antes de ouvir o áudio, pedimos a você que se inscreva em nosso canal, deixe seu comentário com seu e-mail ou WhatsApp, que estaremos enviando esse áudio para você. Vamos então para a lição. Lição 7. A necessidade de um novo nascimento. Narração. Textuário. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. João 3 e 7. Verdade prática. Cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Leitura diária. Segunda, João 3, do 3 ao 8. Terça, 2 Coríntios 5, 17. Quarta, Atos 10, 43. Quinta, Tito 3 e 5. Sexta, 2 Coríntios 5, 18 e 19. Sábado, João 1 e versículo 12. Leitura bíblica em classe se encontra em João capítulo 3, versículo 1 ao 12. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus. Ele disse: Rabi, bem sabe que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se não Deus não for com ele. Jesus, porém, respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde ele quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhes: tu és mestre de Israel, e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitas o nosso testemunho? Se vos falei de coisas terrestres, não creste, como creis se vos falar de coisas celestiais? Objetivo geral dessa lição: compreender a necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus. Objetivos específicos: apresentar Nicodemos como um líder religioso bem intencionado, compreender o que é um novo nascimento, explicar por que é necessário nascer de novo. Interagindo com o professor. Professor, na lição de hoje estudaremos a respeito do novo nascimento. João 3 e 3. Procuro no decorrer da lição enfatizar o fato de que o novo nascimento é uma das principais doutrinas da fé cristã, e ninguém pode fazer parte do reino de Deus se não nascer de novo. João 3, 3. Mediante a fé em Jesus Cristo, experimentamos uma profunda transformação de vida. Essa mudança radical não é apenas exterior, mas interior. Contudo, temos visto que atualmente muitos, como Nicodemos, não conseguem compreender a necessidade e a importância de nascer novamente. O Senhor Jesus mostrou a Nicodemos e a nós que religião alguma tem condição de transformar o homem. Somente Ele pode nos conceder uma nova natureza mediante a fé. Introdução. O tema da presente lição é de suma importância, porque muitas pessoas estão equivocadas nas coisas concernentes à salvação, assim como Nicodemos também estava. As boas ações, um padrão de vida exemplar e até mesmo a prática de uma religiosidade sincera não conduzem ninguém à vida eterna. O diálogo de Jesus com Nicodemos, um líder religioso honesto e sincero, revela a necessidade de um novo nascimento para entrar no reino dos céus. Um líder religioso bem intencionado. Quem era Nicodemos? Primeiro ponto, primeiro tópico. Muito pouco sabe a respeito dele. Seu nome é grego, significa vencedor do povo. Era fariseu, um príncipe do povo. João 3 e 1.
membro do Sinédrio, João 7,50. Nicodemos viu em Jesus algo que não existe em nenhum dos seres humanos, mas ainda assim parece que não queria ser visto pelo povo conversando com o mestre. Talvez isso justifique o fato de ter ido à noite se encontrar com o Senhor. Versículo 2. Nicodemos nunca mais foi o mesmo depois desse encontro com Jesus. João 7,51, João 19,39. Esse diálogo impressiona as pessoas ainda hoje, pois nele está o que consideramos ser o textuário da Bíblia. João 3,16. O segundo tópico do primeiro ponto. Os fariseus representavam um povo, apesar de serem minoria da sociedade pré-cristã, exerciam uma forte influência na comunidade judaica, eram membros do Sinédrio e tornaram-se inimigos implacáveis de Jesus. Esse grupo formava uma seita, Atos 15 e 5. O apóstolo Paulo declara que o grupo de fariseus, aos quais Nicodemos pertencia antes da sua conversão, era a mais severa seita do judaísmo. Atos de 26 e 5, Gálatas 1 e 14, Filipenses 3 e 5. Os evangelhos estão repletos de provas do comportamento negativo dos fariseus e de suas hipocrisias, tanto que a palavra fariseu tornou-se um sinônimo de hipócrita e fingido até os dias de hoje. Felizmente, Nicodemos era diferente deles. João 7, 50 e 51. Terceiro tópico. Os sinais efetuados por Jesus. Pouco tempo depois das bodas de Caná na Galiléia, Jesus retornou à Judéia, subindo a Jerusalém. João 2 e 13. Era a sua primeira aparição pública na capital, quando Nicodemos lhe procurou. Nessa ocasião, Jesus operou muitos milagres, e estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa de muitos, vendo os sinais que faziam, creram em seu nome. João 2, 23. Esses milagres atraíram Nicodemos. Talvez ele tenha se referido a esses feitos milagrosos quando se dirigiu a Jesus, pois disse que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Versículo 2. Segundo ponto, o novo nascimento. Primeiro tópico do segundo ponto. É necessário nascer de novo. Talvez Nicodemos esperasse uma resposta elogiosa como retribuição das boas e sinceras palavras ditas a Jesus, mas ele se surpreendeu com a declaração do mestre: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que essas palavras significam? Nascer de novo é nascer da água e do Espírito. Isso significa regeneração. É o início de uma nova vida, quando o pecador se torna nova criatura. 2 Coríntios 5,17, criada em Cristo Jesus. Efésios 2 e 10. Trata-se de uma experiência profunda com Jesus e não de uma mera mudança de religião. Segundo tópico do segundo ponto, regeneração. O termo significa literalmente gerar novamente. Isso aparece duas vezes no Novo Testamento. A primeira no sentido escatológico, Mateus 19, 28, ao se referir à restauração de todas as coisas, e a outra como sinônimo de um novo nascimento, cujo sentido é a salvação em Cristo. Tito capítulo 3, versículo 5. Isso significa ser gerado da semente incorruptível. 1 Pedro 1, 23. Os reencarnacionistas costumam usar essa passagem para fundamentar a doutrina da reencarnação, mas essa não é uma questão aqui. Jesus deixou claro ao príncipe judeus que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito. Versículo 6. Jesus não está falando de renascimento nem reencarnação. Essas coisas nunca fizeram parte da tradição judaica. Terceiro tópico do segundo ponto. A perplexidade de Nicodemos. Muita gente pensa que Deus está preocupado com a religião, mas essas pessoas estão enganadas, pois a vontade de Deus é a comunhão com as criaturas inteligentes. O problema é que existe uma barreira que se chama pecado. Isaías 59, 2. Foi de Deus a iniciativa de comunicação com Adão, logo após a queda. Gênesis 3, 8 e 10. Quando Deus mandou Moisés levantar o tabernáculo, manifestou o desejo de habitar no meio do povo. Êxodo 25 e 8. Por fim, Deus assumiu a forma humana. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1 e 14. O novo nascimento é a restauração da comunhão com Deus e não significa seguir um conjunto de regras religiosas e éticas. Isso estava muito longe da forma de pensar de Nicodemos e de muitos religiosos ainda hoje. Terceiro ponto. Uma necessidade. Primeiro tópico do terceiro ponto. O estado humano. A Bíblia ensina a experiência humana
confirma que todos os seres humanos estão mortos em ofensas e pecados, Efésios 2:1. O ensino paulino sobre a universalidade do pecado veio diretamente do Senhor Jesus Cristo, Gálatas 1:11 e 12. A sua base está em muitas passagens do Antigo Testamento, Romanos 3:10 e 12, Salmos 51:5 e Salmo 58:3. Nicodemos, como mestre de Israel, deveria estar inteirado sobre o assunto. Além disso, Jesus usou a linguagem bíblica para comunicar-se a necessidade de um novo nascimento. Ezequiel 11, 19, 18, 31, 36 e 26. Trata-se de uma necessidade imperiosa que todas as pessoas estão mortas e precisam reviver, receber a vida espiritual. Precisamos de uma experiência nova com Cristo. Segundo tópico do terceiro ponto, Saulo de Tarso. Ninguém no mundo nasce cristão, todos os seres humanos nascem pecadores, Romanos 3:23, 5 e 12, a salvação individual e pessoal. Por isso, até mesmo aquele que nasceu em um lar cristão, apesar do privilégio de ter sido criado em um ambiente cristão e de ter recebido a valiosa herança espiritual dos pais, precisa receber Jesus como Salvador pessoal e se tornar um filho de Deus, João 1:12. Ninguém é salvo simplesmente por pertencer a uma religião ou seguir a tradição dos seus antepassados. Saulo de Tarso é um bom exemplo, pois ele mesmo declara extremamente religioso, e não um religioso qualquer, mas um praticante inveterado do judaísmo, Atos 26:5, Gálatas 1:14, Filipenses 3:5. Depois de sua experiência com Jesus, ele considerou a principal entre os pecadores, 1 Timóteo 1:15, descreveu seu estado de miséria diante de Deus, igualando-se aos demais pecadores, insensatos, obedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Tito 3:3. Terceiro tópico do terceiro ponto, o centurião Cornélio. Não existe salvação sem Jesus, João 14:6. Nicodemos e Paulo eram israelitas e professavam a religião dos seus antepassados, Abraão, Isaque, Jacó, Samuel, Davi, entre outros patriarcas, reis, profetas do Antigo Testamento. Mas Cornélio era romano e mesmo assim, talvez por influência da religião judaica, era piedoso, temente a Deus, como a sua casa, qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Atos 10:2. Observe que essas atitudes de Cornélio tinham aprovação divina. Atos 10:4. Mas ninguém é salvo pelas obras. Gálatas 2:16. Por isso o apóstolo Pedro foi enviado para falar a Cornélio sobre a salvação em Cristo. A descrição bíblica da conduta de Cornélio se repete ao longo da história humana, mas de diversas culturas e civilizações. A conversão envolve fé, arrependimento e regeneração. A salvação é um dom de Deus mediante a fé em Jesus. Efésios 2:8 e 9. Conclusão. Ainda hoje, muitas pessoas religiosas e sinceras como Cornélio, pessoas bem intencionadas como Nicodemos, mas elas precisam nascer de novo, da água do Espírito, para herdar o reino de Deus. É nossa tarefa como cristão, comunicadora do Evangelho, falar sobre a necessidade de um novo nascimento, não somente ao pecador, costumais, mas também a muitos Nicodemos e Cornélio que estão à nossa volta. Amém. Essa é a narração da lição de número 7, classe adulto, terceiro trimestre de 2017, a necessidade de um novo testamento, de um novo nascimento. Lembrando que em breve também estaremos postando o comentário da lição. Toda semana, 2 áudios da mesma lição, um com a narração e um com o comentário. A narração para você que quer baixar o áudio, ouvir no seu carro, ouvir no seu aparelho celular, basta deixar nos comentários o seu e-mail ou WhatsApp que estaremos enviando o áudio da narração da lição completa para você em MP3. Que Deus abençoe, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e nos incentivar a continuar com esse trabalho. Essa semana ainda estaremos postando o comentário da lição 7 de jovens e da lição 7 de adultos. Amém.